Ô, Graeb, eu quero colocar mais um ingrediente, um outro ponto que a gente, inclusive, é o nosso próximo assunto que a gente vai tratar hoje, porque você falou aí da combustão que foi dada pelo bolsonarismo, né, de inflamar esse ódio e fazer com que as pessoas tomassem essa atitude, da falta de respeito à hierarquia ali do Gonçalves Dias, do G. Dias, ou talvez a leniência dele, ou enfim, esses dois pontos que você elencou, e também, é claro, a responsabilidade das autoridades daqui do Distrito Federal. Ibanez Rocha também, que disse em depoimento que tanto no dia 7 quanto no dia 8, ele não tinha a informação de que toda a tropa da polícia estava na rua e que não estava, né? A gente sabe disso e mostrou isso, assim, os fatos se revelaram ao vivo para que todo o Brasil e todo mundo pudesse ver. E Anderson Torres também, que era o secretário de Segurança Pública, que viajou, inclusive, às vésperas desse ataque e foi embora para os Estados Unidos, deixando a Força de Segurança do Distrito Federal aqui. E é sobre ele que a gente vai falar agora, porque tinha um depoimento de Anderson Torres previsto para hoje, para essa segunda-feira, né, na Polícia Federal. E aí a defesa de Anderson Torres entrou com um pedido para que ele não prestasse esse depoimento hoje, porque ele teve uma piora, né, alegando uma piora no estado emocional de Anderson Torres, que já foi secretário de Segurança Pública no governo de Ibanez Rocha e foi preso depois dos ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro. Esse depoimento ele foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e depois de uma solicitação, então, da própria PF também. A corporação ainda não definiu uma nova data para que o ex-ministro da Justiça faça esse depoimento. De acordo com os advogados, uma psiquiatra da Secretaria de Saúde do DF atestou impossibilidade do ex-ministro da Justiça comparecer a qualquer audiência no momento por questões médicas, né? E disse que o quadro de saúde dele se agravou muito depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes na semana passada, que manteve a prisão de Anderson Torres. Graeb, quero começar agora com você, te ouvindo, porque a gente tem visto e tem acompanhado essa prisão de Anderson Torres, mas a gente já viu a soltura de outras pessoas, inclusive dos vândalos que estavam ali e atacaram e quebraram e depredaram, de fato, o patrimônio público, né? E aí a gente continua acompanhando, apesar de diversas solturas, diversas pessoas ganharem a liberdade, Anderson Torres segue preso também, né? Escrevi sobre isso na última sexta-feira, Kenzo. Eu li o despacho do Alexandre de Moraes mantendo a prisão preventiva do Anderson Torres. Meu raciocínio foi o seguinte: o Alexandre de Moraes menciona uma série de coisas que, no correr de um processo, podem levar o Anderson Torres a ser condenado. São indícios de que ele cometeu crimes de negligência, indício de que ele pode ter ele mesmo redigido a tal minuta do golpe ou participado da redação da minuta do golpe. Ele não esclarece em detalhes, mas ele menciona ali vários fatos que podem levar a uma condenação do Anderson Torres. Ele não menciona nenhum fato que justifique o Anderson Torres estar preso neste momento. Tá lá, são alguns poucos casos que estão definidos no Código de Processo Penal que justificam a prisão preventiva. É o cara poder fugir, se for solto, o cara poder interferir na coleta de provas, intimidar testemunhas, rasgar documentos. São coisas que dificultam a instrução do processo, ou aquilo que no direito se fala, que a consecução da pena, né? O cumprimento da pena. O cara se escafedeu, foi para o Paraguai e não vai cumprir pena, fugiu, certo? Não tem nenhum sinal de que essas coisas poderiam ser feitas pelo Anderson Torres neste momento. Tanto é assim que o próprio Ministério Público, que é responsável pela acusação em processo penal, falou: deixa o Anderson Torres ir para casa. Vai ficar preso em casa, com tornozeleira, com acesso limitado ao telefone celular, à internet e tudo mais, mas ele não precisa ficar preso. Então, o Alexandre de Moraes está estendendo
a prisão do Anderson Torres, sem esclarecer muito bem por que isso é tão importante neste momento. É como se ele daí tivesse ou antecipando a pena, porque ele acha que o Anderson Torres é culpado, ou mantendo o Anderson Torres preso para arrancar alguma coisa dele. O que poderia ser? Uma delação premiada, um depoimento que incrimine outras pessoas na Polícia Federal. Cara, não foi hoje porque está deprimido, e a gente sabe que ele está deprimido porque a gente fez essa matéria sobre o estado do Anderson Torres na cadeia quase um mês atrás na Cruzoé. Então, assim, eu acho muito ruim a decisão do Alexandre de Moraes, porque é um ministro do Supremo Tribunal lendo o Código de Processo Penal lá do jeito dele, né? Sem se ater ao sentido das palavras, não é difícil entender, e está criando, e aquilo que as pessoas criticavam lá atrás do Moro, o Moro, a Lava Jato, manter as pessoas presas para obrigar elas a fazer uma confissão, né? É mais ou menos isso. Só que esse posicionamento tem sido atacado pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Então, se foi tão atacado assim, é porque o Supremo Tribunal Federal acha que é errado se agir desse jeito. Acha que é errado agir exatamente como o Alexandre de Moraes está agindo agora. Ignorando a letra da lei, do Código de Processo, e aparentemente tendo em vista ou a punição do cara antecipadamente, ou uma espécie de apertão para ver se ele solta alguma coisa de interesse. Muito ruim, muito ruim. Wilson, na sua avaliação, você acredita, a leitura que você faz sobre essa prisão e desse despacho, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes deu para a manutenção da prisão de Anderson Torres, diante desses fatos, na sua avaliação, Anderson Torres pode ser considerado um preso político? Eu acho que é uma interpretação muito ostensiva, sabe, Kenzo? Preso político, eu acho que é um pouquinho demais, né? Essa é uma tese que com certeza a defesa vai levantar para tentar livrar o Anderson Torres da prisão, né? Isso é fato, né? E advogado pode escrever tudo, né? Advogado tem direito, licença poética para utilizar esse tipo de interpretação um pouco mais ostensiva. Agora, esse caso do Anderson Torres, o Kenzo, ele, como bem disse o Graeb, ele exemplifica muito o que eu chamo de governo Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Lembra do ditado popular, Kenzo, né? Sim. Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Porque o que acontece? Tudo que o PT condenou no passado, agora o PT se aproveita. Wilson, você está sendo antipetista, chato, bolsonarista. Não. Porque esse discurso, como bem disse o Graeb, esse discurso eu ouvi, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sobre o caso do Moro. Não, porque o Lula é um preso político. Não, o Lula está lá preso para forçar uma delação premiada. O Lula... Eu já ouvi essa conversa tantas vezes dos caras que estão no poder que eu já estou pensando, gente, mudou alguma coisa, né? Aquilo que eu falo, né? São dois governos semelhantes, né? São duas faces de uma mesma moeda. O que é ruim. É ruim. Porque a gente não consegue avançar em coisas básicas, a gente não consegue avançar em marcos civilizatórios básicos. Eu fico sempre nessa picuinha. PT versus Bolsonaro, Bolsonaro versus Lula, e fica esse debate raso, sabe? Que eu não consigo avançar em coisas básicas. Eu não consigo, né? Como bem disse o Graeb, eu não tinha que ficar discutindo a manutenção da prisão de uma pessoa que, teoricamente, não tem mais acesso ao processo, não tem mais acesso à hierarquia, não é mais secretário, para que esse cara mantenha a ordem pública, para que seja mantida, a ordem pública. Naquela situação de tempo e espaço, 8 de janeiro, o Anderson Torres ainda era secretário de segurança, o Ibanez ainda era governador no início de mandato, você tinha ali uma cúpula. Você tinha ali alguns aliados do Anderson Torres que tinham acesso direto à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Federal. Naquele momento fazia sentido você decretar uma prisão temporária do Anderson Torres, até uma preventiva. Agora, sabe, o que justifica? Eu, sinceramente, olha que eu não estou defendendo o Anderson Torres, tá? Eu tenho certeza que ele tem culpa no cartório. No mínimo, ele foi leniente. No mínimo. Agora,
daí para você deixar o camarada preso, ele já perdeu 10 quilos, ele tem problemas psicológicos, sabe? Me parece um pouco essa tortura que o PT tanto condenou, né? Não me parece muito coerente em relação às bandeiras que o PT, que os aliados do Lula sempre pregaram no passado. De novo, se a gente fala de pacificação nacional, eu não posso simplesmente utilizar aquela máxima olho por olho, dente por dente, sabe? Ou a gente para com essa confusão de uma vez por todas. Gente, vamos avançar, vamos para frente, sabe? Vamos olhar o Brasil, ou senão vamos ficar nessa picuinha PT, Bolsonaro, Bolsonaro, PT os próximos 4 anos, e aí seja o que Deus quiser. E, enfim, espero que a gente ainda esteja aqui para falar sobre isso, denunciar e fazer esse jornalismo independente que você tanto gosta, né? Ó, a Lúcia, inclusive, está analisando aí, dando parabéns aí. Wilson, estou com você nessa análise. Fala, Greve. Rapidinho. É um problema do Supremo Tribunal Federal, certo? O Supremo Tribunal Federal não consegue criar, como é que fala? Jurisprudência, né? Se tivesse caído na mão do Lewandowski ou do Gilmar Mendes esse processo, o cara já estaria solto. Caiu na mão do Alexandre de Moraes, ele continua preso. Então, depende da mão de quem cair. É aquela história de cada juiz é uma ilha dentro do Supremo. Assim ou não, dá. né, Greg? O Supremo precisa ser para estabilizar a interpretação das leis, não para criar mais confusão ainda. Então, não dá. O Supremo precisa criar uma ordem dentro dele mesmo. Senão o país vira sempre essa coisa partidarizada e cada vez mais os juízes são odiados. Uma hora odiados por um lado, outra hora por outro. É horrível. As teses vêm e vão ao soprar do vento ali no Supremo. Não dá, meu.